segunda geração da PNL, de acordo com o que se estuda agora, né, porque também ninguém disse assim, vamos iniciar a segunda geração, né, identifica-se que as coisas foram mudando e que essa mudança aconteceu em torno dos anos 80, no início dos anos 80. Ou seja, as coisas saem do contexto terapêutico, porque como no início a PNL foi muito modelada em cima de terapeutas, todo o processo era muito terapêutico, voltado para terapia, né, quase que para abordagens terapêuticas otimizadas. E nessa fase a PNL, por exemplo, ela é levada para vendas, educação, gerenciamento, saúde, esportes. Então aplica-se a PNL a outros contextos que não sejam os contextos terapêuticos, né? Então a ênfase começa a ir para valores, ou seja, aquilo que é importante para a pessoa, mais do que em programas e mudanças de programas. Linhas de tempo, porque a história pessoal passa a ser importante, então não tem mais aquela história de a pessoa não tem idade, qualquer idade eu pego a pessoa e mudo ela. Não. Onde você está? Como é que é a sua história? Não que você precise ir na causa, como as terapias tradicionais, mas é importante também você entender como o cliente percebe a sua própria história. Daí surge a noção da linha do tempo. O Dilts desenvolve as posições perceptuais, ou seja, eu, o outro, eu me observando de fora na relação com o outro, depois eu num sistema maior que engloba o eu, o outro, outros observadores, e a importância de você ver a coisa de perspectivas diferentes. Aparece o estudo das crenças, o trabalho com crenças, os níveis neurológicos e a importância dos níveis neurológicos, né, que é diferente dos níveis lógicos, embora seja baseado nos níveis lógicos de Gregory Bateson. Os níveis neurológicos envolvem uma neurologia, porque você, para acessar níveis superiores, você precisa de um funcionamento cerebral diferente para poder acessar outros níveis. Mas vamos chegar lá rapidinho. Como é que começou essa história? Né? Ou seja, de acordo com algumas pessoas que estudam o processo. Robert Dilts foi um jovem estudante de Richard Bandler e John Grinder, esteve presente na PNL desde o início, e hoje ele é considerado a terceira, para alguns e para outros, a primeira pessoa mais importante hoje da programação neurolinguística, porque o Dilts é psicólogo e ele conseguiu pegar um monte das artes e da genialidade do Richard Bandler e do John Grinder e explicar isso para pessoas que não têm essa mesma genialidade. Eu fiz 9 formações com o Dr. Richard Bandler e eu fico encantado toda vez que eu vejo o Dr. Richard Bandler trabalhando. Ele é um gênio, para mim não tem ninguém melhor do que ele, enquanto aquele que põe a mão na massa e faz o milagre da PNL acontecer. Mas realmente o Robert Dilts, se você lê os livros do Dilts, faz cursos com eles, Dilts é aquele que explica, como o próprio Bandler diz, uma das últimas vezes que eu tive lá, ele falou que você quer saber como é que a coisa funciona, vai lá, passa um tempo com o Robert Dilts, ele vai explicar tudo para você. Né? Porque o Dilts ele tem realmente uma facilidade muito grande. Só que o Dilts ele também contribuiu e alimentou a PNL com outras coisas, e ele tem uma contribuição própria na PNL, porque Grinder e Bandler se separam e cada uma dessas pessoas começa a desenvolver a PNL separada por aí. E Dilts, ele teve uma experiência pessoal única. A mãe de Dilts teve câncer e ele começou a se dar conta que para ajudar a mãe a reagir positivamente ao câncer, ele teve grande sucesso, porque a mãe dele sobreviveu, de acordo com o que ele disse, 18 anos mais do que o que havia sido dito originalmente. A previsão era que ela teria meses de vida, ela viveu 18 anos mais, ou seja, quase que uma vida, né, e tal, a mais, bem, vivendo muito bem. Ele se deu conta de que não é só a programação, que é muito importante também levar em consideração as crenças que as pessoas têm. Não só que o cliente tem, mas as crenças que as pessoas ao redor do cliente têm, porque ele começou a perceber que não só o que a mãe acreditava que estava acontecendo com ela era uma coisa importante, como aquilo que os médicos, a equipe e a família ao redor acreditavam também tinha uma influência muito grande. Então muitas pessoas acreditam que a PNL da segunda geração começa com a inclusão das crenças e nessa equação aí, né? Ou seja, como que aquilo que as pessoas acreditam, não só o cliente, mas o sistema ao redor do cliente
acreditam e como isso impacta em tudo aquilo que nós vemos até agora, nas representações sensoriais, no que a pessoa vê, ouve, diz para si, sente, na neurologia, nos programas. Então, se as crenças são limitantes, isso vai influenciar o mapa da pessoa, vai influenciar seus estados, sua fisiologia, aquilo que ela faz no mundo e uma série de outras coisas assim. Então, na PNL de segunda geração, surgiram poderosas abordagens como os mapas cognitivos, inclusive nós temos Richard Bandler desenvolvendo magistralmente a Design Human Engineering, a padronagem neurohipnótica, que são poderosos processos de uso das representações sensoriais. Por exemplo, nós sabemos que nós temos as modalidades sensoriais, o que você vê, ouve, diz para si, sente. Depois desenvolveu-se as submodalidades que Bandler desenvolveu mais do que qualquer outro, que são os detalhes, ou seja, tem a cor na imagem, tem cor, brilho, tamanho, um ângulo, movimento, nitidez e uma série de outras coisas assim. Sensação, onde no corpo você sente, qual movimento, direção, intensidade. Então Bandler, por exemplo, descobre que para ajudar uma pessoa você precisa identificar como é que ela está configurada. Ele faz, por exemplo, a analogia com um painel de controle, uma ilha de edição, onde você pode aumentar detalhes das submodalidades do que a pessoa vê, ouve, diz para si, sente, e mudar isso ao bel prazer, independente daquilo o que as técnicas dizem. Porque ele inclusive diz que a distinção disso que ele faz, que ele chama de DHR e NHR, é diferente da PNL original, que a PNL original foi modelada a partir de pessoas que faziam muito bem feito, e pegava-se essa estrutura dessas pessoas e adaptava-se para todo mundo. Bandler abandona um pouco isso, ele diz que cada um tem o seu próprio modelo pessoal e você pode mexer direto nessa configuração, nesse painel de controle, nessa ilha de edição de cada uma dessas pessoas. Eu sou especialista em DHR e NHR com ele, e eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e eu atribuo grande parte do sucesso que eu tenho com clientes a isso que eu aprendi com ele. Mas nós temos ainda nessa fase a teoria do campo unificado de Robert Dilts, que pega várias ideias da PNL, inclusive de várias pessoas, e junta num campo unificado, né, na teoria do campo unificado, que é uma coisa muito importante, e mostra como é que, na verdade, tudo está em sintonia de uma maneira geral. Nesse entendimento conceitual, a PNL da segunda geração está em sintonia com aquilo que Gregory Bateson chama de aprendizagem 2, ou seja, aprender a aprender. É diferente da aprendizagem 1. Na PNL da segunda geração, que tem o reimprint, por exemplo, reconhece como nossa condição atual, ou seja, como é que a nossa condição atual ela é influenciada por impressões anteriores. Ou seja, como que as coisas que aconteceu antes acabaram influenciando o que nós somos hoje. Não no sentido de querer ser obcecado por causa, nem nada disso, mas o Dilts desenvolve um modelo SCORE, né, que tem justamente a ver com isso, ou seja, o que eu sou hoje tem uma causa e está cumprindo um objetivo que é a intenção positiva daquilo que é o problema. Ou seja, se eu mantenho o problema acontecendo, existe uma intenção positiva que é o objetivo daquilo que eu quero, e isso gera um efeito na minha vida, e sintomas, uma série de outras coisas assim. Então, isso envolve crenças, porque eu tô para baixo, tô deprimido, me vejo daquela maneira, eu conto aquela história para mim, porque eu acredito que foi daquele jeito, não que tenha sido daquele jeito. Fatos externos são uma coisa, e crenças e interpretações é que fazem com que a gente se sinta, porque algumas pessoas passam por coisas até piores em níveis de gravidade, mas interpretam de outra maneira e explicam e contam a história que foi um desafio na vida delas, que fez com que elas se tornassem melhores em todos os sentidos, né? Então as crenças aí têm um papel muito importante. E nessa mesma etapa, várias pessoas, inclusive esse aqui que vos fala, eu comecei a ficar interessado, porque eu já estava estudando PNL nessa fase. De cara eu comecei a me interessar pela espiral dinâmica, não só de Ken Wilber, mas de vários outros autores, porque Ken Wilber já leva para um outro modelo e tal, mas Chris Cohen e Don Beck se debruçam sobre o modelo de Graves a respeito da espiral do desenvolvimento humano, ou seja, da diferença
que algumas pessoas acabam desenvolvendo, inclusive no nível cerebral. Que a espiral dinâmica é um conhecimento que hoje a minha certificadora internacional, que é a NLP, incentiva que os estudantes de PNL estudem, de coaching também, porque na verdade cada pessoa tem uma estrutura diferente da outra. Se você usar sempre a mesma técnica com pessoas diferentes, você vai falhar, com certeza. Você precisa entender a espiral dinâmica porque algumas pessoas em alguns momentos de vida estão reagindo às coisas que acontecem de maneiras bem específicas. Isso faz com que elas adquiram determinadas características e estejam em compromisso com alguns valores comuns a outras pessoas. E isso tem uma estrutura neurológica também. E a pesquisa de Claire Graves, que gerou a espiral dinâmica, tem uma base científica sólida, muito mais sólida que muitas psicologias tradicionais. É uma psicologia experimental, com mais de 30 anos de uma elegante pesquisa. Existem livros, inclusive em português, sobre isso, sobre a espiral dinâmica, onde mostra que nós não somos apenas a nossa subjetividade, mas existe uma história que nos aproxima de grupos e nos faz desenvolver valores, ou seja, senso daquilo que é importante, que é comum a outras pessoas, mesmo que a gente nem saiba que isso existe. Nós estamos conectados e pensando parecido com outras pessoas que estão no mesmo nível, com uma outra configuração que envolve inclusive aspectos neurológicos, psicológicos, sociais e uma série de outras coisas assim.